Deus honra propósitos de fé. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Queria te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 23. Hoje eu vou começar uma série de mensagens aqui sobre a vida de José. E eu queria estudar a vida de José com você. Amém? Quem achou aí? Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vamos ler mais uma vez? Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo essa declaração de fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro quando a Sil estava grávida, minha esposa, do nosso primeiro filho, uma discussão nossa em casa era a respeito do nome do neném. Eu não sei aqui, quem já é pai, levanta a mão. É difícil escolher nome, não é verdade? E é mais difícil chegar no consenso, porque às vezes a mulher quer um nome, você quer outro nome, fica aquela discussão. E nós já tínhamos discutido sobre vários nomes, e a Sil gostava do nome Benício. Eu não sabia o significado do nome, e eu lembro, quando eu fui ler o significado, pesquisar, e eu encontrei assim: abençoado, aquele que vai bem. Falei, esse vai ser o nome do meu filho. E até hoje, o Beni vai fazer uma prova, eu falo assim: filho, lembra o significado do teu nome, aquele que vai bem. Ele vai para um jogo de futebol e eu falo: filho, lembra o significado do teu nome, qual é? Ele fala: já sei, pai, aquele que vai bem. Sabe, eu creio, a bênção de Deus repousa e repousará sobre a vida do meu filho. A história de José nos fala de alguém abençoado. A Bíblia vai dizer, nesse verso que acabamos de ler, que José ia bem em tudo que fazia. E a bênção de Deus era algo evidente na sua vida. A Bíblia vai testemunhar disso, mas as pessoas que conviveram com José vão testemunhar que ele era alguém abençoado. A primeira testemunha dessa bênção é Potifar, o dono que o comprou, e ele servia como escravo na sua casa. Olha o que ele diz a respeito de José em Gênesis 39, no versículo 3. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Que coisa tremenda! Por causa de José, Potifar foi abençoado. A bênção de Deus repousava sobre José. Mas não é só Potifar que vai dar testemunho desta bênção. O carcereiro, a Bíblia vai falar que José é preso injustamente, e o carcereiro fala que José era abençoado. Olha o que diz Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. E se você continuar lendo a história, você vai ver que não apenas o carcereiro, mas os prisioneiros foram abençoados por causa da vida de José. A Bíblia vai falar que o faraó dá testemunho de que José era um homem abençoado. Olha o que diz Gênesis 41, 37. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse:
não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Então, versículo 42, o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Ele era um homem abençoado. Por causa da vida de José, o Egito é abençoado e os povos da terra. A bênção do Senhor estava sobre a vida deste homem. Quantos creem que a bênção de Deus é algo real? Quantos creem que a bênção de Deus, ela pode sim ser uma realidade na sua vida? Você crê nisso? Então levante as duas mãos assim. A bênção de Deus vai repousar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, sobre tudo que você fizer. Mas tem uma condição, um porém. Primeiro a gente tem que entender que bênção é essa. O que ela representa? E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava estudando a história de José, a primeira vez que a Bíblia fala que José prosperou, sabe onde ele estava? Servindo como escravo na casa de Potifar. Como é possível prosperar sendo um escravo? A segunda vez que a Bíblia fala que José prosperou, sabe onde ele estava? Na cadeia, no cárcere. E eu falei, mas que raio de prosperidade é essa? A Bíblia diz que José era abençoado e que ele tinha prosperado. Agora a gente precisa entender o que é prosperidade na perspectiva bíblica. A prosperidade vai muito além de riquezas. Você pode ser próspero no cárcere, você pode ser próspero na perspectiva bíblica, sendo um escravo. Ou eu já vim dizer para você, você pode ser próspero mesmo lutando contra uma enfermidade. Você pode ser próspero, sim, mesmo passando por adversidades. Você pode ser próspero mesmo quando existe uma crise instalada no lugar onde você está vivendo. Você pode ser próspero, abençoado. Quantos creem nisso? A palavra prosperidade no hebraico, seu primeiro significado é avançar, progredir. E prosperidade na perspectiva bíblica tem a ver com duas coisas: propósito e presença. Somos prósperos quando cumprimos o propósito ou avançamos em direção ao propósito de Deus. E quando a presença do Senhor, ela se manifesta em nossas vidas. Olha como isso é uma verdade na vida de José. Ele sai do conforto da casa dos seus pais e é vendido como escravo. Eu creio que ele prosperou porque agora, no Egito, ele estava mais perto do propósito de Deus para a sua vida do que antes. Quando ele vai para o cárcere, na prisão que guardava os prisioneiros do rei, ele avança na direção do propósito de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: as minhas algemas contribuíram para o progresso do evangelho. E é interessante essa palavra progresso aqui, porque ela tem esse sentido. Ela era um termo militar, avançar. Quando eles conquistavam o território do inimigo, eu creio que tinha alguém gritando, avançar, avançar. E então os soldados tomavam mais um posto, mais uma posição estratégica. Prosperar na Bíblia tem a ver com isso. Cada passo que você dá na direção do propósito de Deus, você se torna mais próspero. Porque o que é sucesso na perspectiva bíblica? Sucesso na perspectiva bíblica é cumprir todo o propósito de Deus para você. Quantos creem nisso? Por isso eu posso dizer que Jesus não tinha onde declinar a sua cabeça, mas ele era o homem mais próspero que já passou por essa terra. Porque cada passo que ele dava na direção da cruz do Calvário, ele se aproximava do propósito de Deus para a sua vida. E a salvação chegou até nós, porque Jesus era abençoado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quem quer ser próspero aqui? Eu quero te convidar a caminhar na direção dos propósitos de Deus.
Mas é interessante que a prosperidade de José está relacionada à presença de Deus. Em todos esses textos que eu citei, a Bíblia vai dizer assim: o Senhor estava com José, por isso ele prosperava. Quando ele estava na casa de Potifar, quando ele estava no cárcere, quando ele estava no governo do Egito, o Senhor estava com José. Veja, o que fez esse homem ascender ao governo? De alguma maneira, a manifestação de Deus na vida dele, um recurso da graça de Deus, o fez interpretar sonhos. Ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, e depois do próprio faraó. E a presença de Deus que se revela de forma extraordinária na vida de José o faz prosperar. Quantos querem prosperar? Preste atenção. A presença maravilhosa de Deus revelada na sua vida vai te fazer próspero. Eu creio nisso. Veja o exemplo de Sansão. Deus tinha um propósito para Sansão: julgar o seu povo e libertá-lo dos filisteus. Enquanto ele estava servindo ao propósito de Deus, ele recebia um recurso da graça, que era força descomunal. Agora, quando Sansão, ele abandona o propósito de Deus e começa a servir aos seus próprios interesses, o que acontece? O recurso extraordinário da graça de Deus, que era a sua presença revelada numa força descomunal, lhe é tirada. E aí, o que acontece com ele? Ele se torna uma pessoa miserável. E para mim o retrato disso é quando vazam os seus olhos, e Sansão faz o trabalho de um jumento, que ele fica rodando um moinho, e depois ele se transforma no palhaço da corte dos filisteus. Sabe, quando a gente abandona o propósito de Deus na nossa vida e começa a servir os nossos interesses, é exatamente isso que acontece com a gente. É por isso que o inimigo vai sempre tentar roubar de nós o propósito de Deus e a sua presença manifesta na nossa vida. Porque se ele roubar o propósito e a presença, você não vai ser próspero nem abençoado. Você vai se tornar miserável. Ei, você não vai andar em voltas. Seus olhos não serão vazados. Eu creio. Você vai andar em linha reta na direção ao propósito de Deus. Você não vai perdê-lo de vista, porque a sua vida será abençoada em nome de Jesus. Quantos querem ser abençoados? Quantos querem abençoar os outros através das suas vidas? Lembra, cumpra o propósito de Deus e a presença dele será sobre você. É disso que se trata a prosperidade na Bíblia. Agora, para José alcançar essa condição, ele passou por vários testes que revelaram o seu compromisso com o propósito de Deus. E hoje eu quero falar de um primeiro teste que eu e você vamos enfrentar se queremos viver o propósito de Deus e termos uma vida abençoada. O primeiro propósito, o primeiro teste que José enfrentou foi o teste dos sonhos interrompidos. Sabe, a Bíblia vai nos mostrar que José era um sonhador. Deus o visita de maneira especial, lhe dá alguns sonhos interessantes. A maneira de Deus falar com aquele jovem, ele era um adolescente, era através de sonhos. Quem sonha bastante? Eu não sonho muito, mas a minha esposa vira e mexe sonha comigo. Hoje eu estava vindo para cá e ela falou: eu estava brigando com você em sonho. Eu falei: mas o que eu fiz? Ela falou: eu queria um presente e você não me dava. Eu falei: esse sonho, você está querendo me mandar recado? Fala logo. Deixa eu falar para você, dá presente para sua esposa que você vai ser abençoado. Cuida bem dela que você vai ser abençoado. Eu já entendi o recado, ela não está aqui. Eu vou dar um jeito de providenciar o presente.
Amém? Se você está tendo sonhos estranhos assim, é porque Deus quer abençoar a tua vida. Bom, José tinha uns sonhos estranhos. Ele sonha que estava cuidando do feixe de trigo, e o feixe de trigo dele começa a ficar gigante. E então os feixes dos seus irmãos começam a se prostrar em relação ao seu feixe. Depois ele sonha com estrelas, o sol e a lua, e elas se prostram diante dele. E de alguma maneira Deus estava comunicando ao coração daquele moço que ele seria uma autoridade. Alguém que ocuparia o governo, que teria uma posição importante. E é interessante que o seu pai, Jacó, mesmo sem saber, acaba o incentivando nesse sentido. Ele amava José, tinha uma certa predileção por esse filho que era o filho temporão. E ele então lhe dá uma roupa, uma túnica colorida, que era usada na época por autoridades, por ministros. E talvez Deus estava sinalizando, através da roupa e através dos sonhos, o que iria acontecer na vida daquele jovem. Eu creio que o mesmo acontece com a gente. Deus usa recursos extraordinários da sua graça para comunicar sonhos para nós. Talvez você recebeu uma palavra lá na sua infância e ela está guardada aí. Talvez foi um sonho, foi uma palavra revelada no tempo de devocional. Foi sim uma ministração de alguém na sua vida e está lá guardado. Deus usa sinais. Sem perceber, pessoas colocam roupas na nossa vida e falam, vai acontecer isso com você. Às vezes não é nem consciente, mas são sinais que apontam os propósitos de Deus para nós. Talvez você chegou aqui e alguns propósitos morreram no teu coração. Hoje eu queria te convidar a abrir a janela e olhar para cima. A Bíblia diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus para nós. São muito maiores do que os nossos. Eu gosto da história do criador do Samaritan Fits, aquele projeto que distribui calçados. Era um moço da África que não tinha calçados, e um grupo de missionários chega lá na vila onde ele morava, e ele aprende a jogar basquete. Aquele moço não tinha condição de nada, andava descalço, e então a sua mãe colocava ele na janela da casa onde eles moravam, falava, olha pela janela, assim como os céus são mais altos do que a terra, Deus tem grandes coisas para você, meu filho, lembra? E aquele menino sai daquela aldeia, vira um jogador da NBA, um testemunho lindo. Hoje ele tem uma missão, que é distribuir calçados para as crianças que não têm calçados. E é tão lindo, eu já participei desse projeto. A gente não apenas leva o tênis, o sapato para a criança. Enquanto a gente faz a ministração, vai dar o presente, a gente lava os pés da criança e declara os sonhos de Deus para a vida dela. E é tão lindo. Sabe o que hoje eu vim fazer com você? É te colocar na janela. Olha para fora. Deus já comunicou propósitos para a sua vida que você está deixando para trás. Olha para a janela. Os propósitos de Deus são maiores para você. Quantos creem nisso? Agora, o inimigo vai de todas as formas tentar frustrar os sonhos de Deus na vida de José. E ele usa vários recursos para tentar fazer isso. E eu creio que da mesma forma o inimigo trabalha com a gente. O primeiro recurso que ele usa para tentar impedir José de viver o propósito de Deus é a intimidação. Quando ele conta os seus sonhos, e cuidado para quem você conta sonhos de Deus para a sua vida. Tem coisas que é para a gente guardar no secreto. Tem coisas que a gente pode falar, outras não. Mas quando José compartilha os sonhos de fé com os seus, olha o que os seus irmãos respondem no versículo 8. Então lhe disseram os seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam. A
primeira estratégia do inimigo é a intimidação. Diante dos sonhos de Deus nas nossas vidas, Satanás vai tentar nos intimidar. De diferentes formas, ele vai dizer para nós assim: quem você pensa que é? Olha, você é só um menino. Onde já se viu? Você vai reinar sobre nós? De alguma maneira o inimigo, ele nos faz desacreditar usando palavras intimidadoras. O semblante dos irmãos, o olhar de desaprovação. Eu creio que muitas vezes vamos viver isso. Quando Davi vai lutar contra o gigante, o que ele encontra é exatamente isso, por parte dos seus irmãos. Você é um presunçoso. O que você está pensando? E muitas vezes o inimigo vai tentar frustrar planos de Deus na nossa vida, nos fazendo se sentir pequenos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus usa gente simples. Repete comigo. Deus usa gente. Nossa, falaram mais uma vez. Por que ele usa gente simples? Porque a glória é dele, não é sua. Olha para o irmão que está do lado e fala: para de ser metido a besta. Deus usa a gente. Olha só que coisa linda, você vai ver. Eu não sei se você sabia, eu estava estudando a história de alguns personagens. E me chamou a atenção, John Bunyan. Ele foi um pregador famoso. Foi preso por causa da pregação do Evangelho. E ele escreveu um livro que é um best-seller cristão até hoje. Foi escrito em meados de 1600. Nós estamos em 2025. Quem aqui já leu O Peregrino? Tem gente? Olha quanta gente. Sabe o que John Bunyan fazia? Qual era a sua profissão? Ele era funileiro. E eu fico imaginando que enquanto ele consertava panelas, Deus falava com ele. Eu não sei se você sabia, mas William Carey, o pai das missões modernas, o homem que foi às Índias, mudou leis naquele lugar, promoveu transformação social, traduziu a Bíblia para diversas línguas, o primeiro Bengali e tantas outras. Esse homem era um sapateiro. Eu fico imaginando que enquanto ele consertava sapatos, Deus revelava os seus propósitos a ele. Eu gosto de lembrar da história de Moody. Lembra? Eu não sei quantos conhecem. Moody foi um grande evangelista. Fundou universidades, escolas teológicas. Um homem que pregava para multidões. Ele vendia sapatos. Hoje eu vim falar com os que consertam panelas, com as donas de casa, com aqueles que vendem no comércio. Deus usa gente simples para fazer a sua obra, aleluia. Quem é simples aqui? Se você deixar de ser simples, você vai perder a bênção de Deus na tua vida. Eu lembro quando eu tive a convicção do chamado de Deus na minha vida, várias perguntas vinham na minha mente. A primeira é: eu não sei pregar. O meu pai era um grande pregador. E eu lembro que isso era uma crise, até porque muitas vezes as pessoas fazem comparação. Eu era tímido, eu não sabia falar em público, e aí eu recebi um chamado de Deus. Isso era uma crise na minha vida. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha 3 sermões, só 3. E aí me convidavam para ir nos lugares, eu pregava um dos 3. E um dia me convidaram para ir num retiro de jovens, era um congresso. Eu cheguei lá, dona Nina, fiquei assustado. Era lá no interior do Paraná, mas tinha 500 jovens. Eu falei: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E aí quando eu vi a programação, eles tinham colocado eu para pregar 7 vezes no acampamento. Falei: eu só tenho 3 sermões. E aí eu preguei o primeiro, preguei o segundo. Quando chegou no terceiro, eu entrei em crise. E agora?
E aí eu lembro, eu não sabia o que fazer. Sabe o que eu fiz? Chegou uma madrugada, acampamento, todo mundo foi dormir. Eu fui lá pro líder que estava dirigindo o congresso, falei, você pode me emprestar a chave do auditório? Ele falou, posso. E aí eu me tranquei no auditório, peguei a Bíblia, falei, Deus, eu não sei o que eu vou falar para esse povo amanhã. Por favor, me visita aqui. Eu treino aqui de noite, se for o caso. E aí Deus falou para mim, então tá bom, você quer treinar? Prega para as cadeiras vazias. E eu lembro que eu passei aquela madrugada pregando para as cadeiras vazias, porque eu não sabia pregar. No outro dia, algo maravilhoso aconteceu. Sabe, quando eu estava no auditório sozinho, todo mundo estava dormindo, eu estava pregando para as cadeiras vazias e eu comecei a ver o que Deus ia fazer no outro dia. As pessoas vindo no apelo, se arrependendo, sendo transformadas. Quando começou o culto, eu comecei a pregar de novo. E quando eu fiz o apelo, exatamente como eu tinha visto no outro dia, aconteceu. As pessoas começaram a se levantar, um quebrantamento aconteceu naquele lugar. Sabe por quê? Deus usa gente simples. Talvez você esteja ouvindo vozes que falam, quem é você? Ah, você é um vendedor de panelas. Ah, você é um vendedor de sapatos. Você é um menino tímido que não sabe falar. Hoje eu vim te apresentar o Deus Todo-Poderoso que pega meninos lá no interior de Canaã, coloca uma túnica neles e fala, vocês se tornarão governadores no Egito. Só Deus pode fazer isso. Eu creio, Deus vai levantar nesse tempo meninos, homens, mulheres, gente simples. Mas sobre você repousará o Espírito de Deus, e as pessoas saberão disso. Mas o inimigo não usou apenas intimidação para tentar frear o propósito de Deus na vida de José. Ele usa a repreensão do seu pai. Gênesis 37:10 diz, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu. O pai, ele disse, que sonho é esse que você teve? É interessante que o pai tinha uma certa predileção por José, o amava, era alguém que José reconhecia, era uma autoridade para ele, alguém que ele respeitava. Mas o seu pai, quando ele conta os seus sonhos para o seu pai, a Bíblia diz que o seu pai o repreende. E sabe, muitas vezes, quando Deus comunica propósitos dele para nós, até mesmo aquelas pessoas que amam, e que a gente respeita, e que são autoridades para nós, elas não entendem. Elas repreendem. Eu acho interessante a história de William Carey, quando Deus colocou esse sonho de ir às Índias. A história conta que numa reunião, um dos líderes da sua denominação levantou e disse assim, se Deus quer salvar o povo na Índia, Ele não precisa de você e nem da minha ajuda. Ele pode fazer isso sozinho. A repreensão de uma autoridade conta tanto. Quantas vezes propósitos de Deus quase se frustraram no meu coração, porque eu recebi repreensões de autoridades. Eu lembro, quando eu tive as minhas primeiras experiências assim, com o poder de Deus, eu fui compartilhar com um pastor, e ele falou para mim assim, você é só um adolescente, você deve ter ficado emocionado, essas coisas não acontecem. Eu tenho anos de caminhada, isso nunca aconteceu comigo. Eu lembro também quando nós tivemos um sonho maluco de começar um movimento de unidade aqui na cidade, conectamos os pastores de jovens e resolvemos fazer um culto na Arena da Baixada. E eu lembro que o sonho era um pouco absurdo, porque a gente definiu que a gente não ia promover o nome de ninguém, de nenhuma banda, de nenhum pregador, ia ser um culto para Jesus na cidade. E eu comecei a contactar vários líderes. E eu lembro um pastor que eu fui, um homem que eu respeito. Eu fui lá na igreja falar do projeto para ele.
Ele ouviu o meu projeto. E aí quando eu fui falando, ele falou assim: meu filho, me fala qual é a banda que vocês vão trazer, quem é o preletor. Eu falei: não, a gente não vai divulgar isso, só vai divulgar o nome de Jesus. Ele falou: meu filho, você está começando agora, eu já tenho um tempo de caminhada, não funciona assim. Desse jeito que você está fazendo, não vai aparecer ninguém lá. E eu lembro assim, naquele dia, aquela ousadia do Espírito, eu falei assim: Jesus atraía multidões há 2000 anos atrás. Ele continua fazendo isso hoje. Eu tenho certeza, vai acontecer. Ele falou assim: eu gostei do que você falou, para te ajudar, vou comprar 200 ingressos. Queridos, naquele dia que nós estávamos no culto, eu vi aquela multidão, 40 e poucas mil pessoas naquele lugar. Sabe o que deu alegria no meu coração? Porque eu tinha certeza, só Deus pode fazer isso acontecer. Talvez você recebeu uma palavra de repreensão, e alguém que é importante, é uma autoridade, vai continuar sendo na sua vida. Jacó continuou sendo uma autoridade na vida de José, mas de alguma maneira a repreensão dele quase frustrou os sonhos de Deus na vida daquele menino. Ei, eu não sei que tipo de palavra você ouviu, intimidação, repreensão, mas eu creio, Deus vai fazer algo maravilhoso. Olha o que mais, a Bíblia fala que agora o inimigo começa um processo de ridicularização. Os irmãos ficam com raiva, e aí começa a chamar ele de sonhador. Quando ele está vindo atrás dos irmãos que tinham ido a pastorear as ovelhas do pai em Dotã, eles veem aquele moço chegando de longe e falam: ih, lá vem aquele sonhador. Fazem piada, tiram sarro. Eu acho interessante quando Neemias vai construir os muros. É muito interessante, porque ele sai com aquele propósito de Deus, e quando eles começam a construção dos muros, a Bíblia vai dizer que Sanbalate e Tobias, eles ficavam tirando sarro. Falavam: se uma raposa passar em cima, vai cair esse muro de pedras. Eles ridicularizavam. Muitas vezes os propósitos de Deus para os outros vão parecer ridículos. Mas não desista do propósito que Deus colocou no teu coração, e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Eu estava falando de ridicularização. Eu estou olhando aqui, o Adoniran está aqui na minha frente. Adoniran, vem cá rapidinho. Uma salva de palmas para esse pastor, que eu considero tanto. Eu não sei se você sabia, mas o Adoniran tinha alguns sonhos que foram ridicularizados pelo seu na terra onde ele morava. O Adoniran queria estudar. Conta o que aconteceu com você. O Adoniran, na terra onde ele vivia, quando ele viu um avião a primeira vez, ele se escondeu. Não é verdade? Mas fala o que Deus fez na tua vida. Bem, eu fazia uma classe que chama multisseriado. E ela ia até mais ou menos a quarta série. E quando eu terminei, fiquei muito triste, porque eu não tinha escola e eu ia ter que trabalhar na roça com os meus primos. E a minha avó era cega, mas foi a única que conseguiu ver potencial em mim. E enquanto os meus primos riam, porque eu estava dizendo que eu queria estudar, a minha avó bateu na mesa assim, eu lembro, braba, assim, falou assim: não, se ele quer estudar, ele vai estudar. E se esforçou ao máximo para que eu pudesse avançar nos estudos e ter a oportunidade de estudar. Esse evento que o pastor falou do avião, eu estava
mexendo nas pimenteiras com meu avô. Meu avô tinha um pimental, a minha cidade exportava a pimenta do reino, e meu avô foi entrando nesse ritmo ali para produzir pimenta do reino. E quando passou o avião, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é isso? Saí correndo e para o meu avô me proteger, e ele, do jeito dele, falou assim, isso é um ônibus que voa. E eu falei, ok. E aí eu virei para ele e perguntei, será que um dia eu vou andar num ônibus que voa? Meu avô, com os olhos marejados, olhou para mim e falou assim, eu tenho certeza que um dia você vai andar num ônibus que voa. E eu já andei bastante no ônibus que voa. O Adoniran, para estudar, ele tinha que correr atrás de um trator, porque às vezes ele perdia o horário do trator que levava para a escola. E enquanto ele corria atrás do trator, as pessoas ficavam ridicularizando. E o trator acelerava. Mas o Adoniran, ele estudou, ele se formou, ele fez faculdade. E hoje ele ensina no Brasil em todo, fora do Brasil, em outros países do mundo, no ônibus que voa. Porque os teus sonhos não eram ridículos. Eles abençoaram as nossas vidas. Você é uma bênção aqui nessa igreja. Sou grato a Deus pela sua vida. Sabe, às vezes os sonhos de Deus... Pode chegar, Laura, aqui. Vamos. Meu horário já passou até. O inimigo vai tentar de todas as formas frustrar os sonhos de Deus na nossa vida. Eu creio que uma das formas que ele fez isso com José também foi através do tempo. Até José virar governador foram 13 anos. Ele tinha 17. E ele passou um mau bocado até chegar no propósito de Deus. Mas como ele acreditou no propósito revelado, e ele confiou em Deus, o Senhor nunca deixou de revelar graça através da vida dele. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei o que Deus colocou e já disse para você que ia fazer. Talvez seja algo simples. Talvez seja tocar a vida de pessoas através de uma língua que poucos conhecem. Talvez, eu não sei, seja pregar o evangelho para pessoas, começar um projeto novo, um trabalho novo, eu não sei. Mas hoje eu queria orar por aqueles que querem dizer, Deus, às vezes, diante da demora, das ameaças, da ridicularização, a minha fé fica comprometida. Mas hoje eu quero pedir que o Senhor me dê força, porque eu quero cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida. Eu creio, se você passar no teste dos sonhos, dos propósitos, a bênção de Deus vai ser revelada através de você. Hoje eu queria orar por aqueles que querem consagrar sonhos, propósitos diante de Deus. Eu quero pedir que a presença do Senhor, os recursos extraordinários da graça de Deus sejam revelados através da sua vida, que você tenha uma vida abençoada por Deus.